Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui, direto do canal Estudo na Web, e esse aqui é mais um vídeo para a nossa série sobre o ML. Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de componentes. Na primeira parte do vídeo nós vamos entender um pouquinho o seu conceito, e no segundo momento nós vamos explorar dois exemplos prontos, onde a gente detalha um pouco mais na prática sobre o diagrama de componentes. Então vamos lá entender um pouquinho dos seus conceitos, depois a gente explora o diagrama. Bom, primeiro de tudo, pessoal, diagrama de componentes, qual o seu objetivo e quando fazê-lo. O principal objetivo do diagrama de componentes, pessoal, é identificar quais são os componentes que fazem parte de um sistema, de um subsistema, dos próprios componentes, de classes e também de componentes externos. Quando a gente fala componentes, quando a gente fala que esse é o principal objetivo, pessoal, a gente quer resumir tudo, que é identificar quais são as partes do sistema que elas vão conversar com outras partes. A gente pode ter um sistema conversando com outro sistema, a gente pode ter um sistema conversando com o próprio subsistema, a gente pode ter conversa entre componentes, a gente pode ter algum componente que ele conversa diretamente com uma classe, a gente pode ter componente que conversa com componentes internos. Então, a gente precisa definir isso e a gente precisa saber identificar esses componentes. Vai ficar claro isso, pessoal, no exemplo prático. Então, mas é legal você ter essa visão que o diagrama de componentes, o objetivo dele é documentar ali o processo, o que cada um faz e qual que é o meio de comunicação que esses componentes ou subsistemas ou sistemas ou classes que eles vão conversar. Vamos lá, pessoal, quando que a gente deve fazer então o diagrama de componentes? O diagrama de componentes ele é sempre feito para tornar mais clara como todos os componentes do sistema se relacionam, certo? Sendo componentes internos ou sendo componentes externos. Aqui eu tenho um exemplo de cada um tipo desses componentes, onde vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Exemplo de componente interno, pessoal, a gente pode colocar aqui um cadastro no banco de dados. Vamos imaginar que você tem um formulário, você vai ter lá um meio de comunicação. Você vai precisar descrever em forma de componentes como que esse cadastro vai ocorrer. Você vai ter lá um local onde você vai falar que você tem um componente, por exemplo, formulário ou tela de cadastro, que ela vai se comunicar com outro componente, que é o banco de dados, certo? São dois componentes distintos um do outro, que de alguma forma se comunicam e fazem uma determinada ação. Um outro exemplo de componente é o externo, como eu falei. Um exemplo claro aqui, que vai ficar fácil de vocês entenderem, é a integração por meio de pagamento. A gente está falando aqui de um sistema externo, como o PagSeguro, PayPal, entre outros tipos de integrações que podem ocorrer aí. Por exemplo, a gente tem lá uma venda de um e-commerce, né? Uma loja virtual. Chega em algum momento, lá no checkout, onde você tem que informar os seus dados, e depois que você informa os seus dados, você vai concluir a compra, você aperta lá confirma ou comprar, o sistema aqui ele vai se comunicar com outro sistema, que vai ser lá do PagSeguro, por exemplo, ele vai se comunicar de alguma forma e vai devolver uma resposta para você. Essa comunicação, no caso aqui para nós não vai ser tão importante. O ponto é, ocorre uma comunicação de um componente do nosso sistema com um componente de um outro sistema externo, tá bem? O meio de comunicação não foca aqui. A questão é você conseguir enxergar que o nosso sistema aqui está se comunicando com outro sistema. Agora vamos entender quais são as representações gráficas dos componentes, pessoal. Tem aqui uma imagem que a qualidade não está tão boa, mas eu acredito que vocês vão conseguir entender mesmo assim, tá bem, pessoal? Bom, o primeiro ícone aqui, pessoal, a gente vê claramente que é o componente. Esse símbolo quer dizer que quando você coloca ele na UML, você está falando que ele é um componente. Aí você pode colocar o nome dele e identificar esse componente com o nome. O segundo é a interface. Quando você coloca essa bolinha com esse traço, quer dizer que você está informando que ali tem uma interface, que de alguma forma ela vai se comunicar com algum componente, tá bem? A terceira ali é a dependência, que é
linha tracejada com uma seta na frente. Isso quer dizer que é uma dependência. De alguma forma você vai fazendo uma combinação com essas imagens, com essas ferramentas, né, que geralmente os softwares vão te conceder, ou você mesmo vai fazendo no papel, você vai conseguir construir o diagrama. Existem mais alguns outros ícones, mas basicamente eles fazem a mesma coisa, só que ilustrando um pouquinho diferente, tá bem? No diagrama vocês vão ver, eu deixei isso um pouco visível lá e vou explicar para vocês, tá bem? Só um detalhe, que é uma representação gráfica às vezes acontece um pouquinho diferente. No outro diagrama a gente percebe que esse primeiro atalho, esse primeiro ícone, ele está aqui e ele já está representando o componente. Em alguns softwares e também no Asta Community, que é o que a gente está utilizando aqui na videoaula, você percebe que ele é um losango onde ele vai ter o nome e o ícone de componente ele está bem pequenininho aqui, tá? São formas que a UML deixa você representar. No caso, esse software ele faz assim, pode ser que algum software faça diferente, cai naquela história, né? A UML é um pouco flexível, então você pode fazer ela um pouco diferente. Então vamos lá agora detalhar um pouquinho sobre o diagrama. Bom, pessoal, eu gosto sempre de dar uma fundamentação e também seguir uma ordem sempre interessante, tá? Uma coisa que eu costumo também fazer, vocês já devem ter percebido, que é sempre manter o mesmo exemplo, para as coisas se encaixarem. Eu acho que faz mais sentido. E dessa vez não vai ser diferente. Tenhamos aqui aquele mesmo exemplo do caixa eletrônico simplificado, onde a gente tem várias comunicações aqui que eu vou estar discutindo com vocês agora, tá bem? Bom, primeiro de tudo a gente tem aqui o ator, que no caso é um caixa eletrônico. Primeiro aqui a gente tem esse ator que ele tem várias dependências, tá? E essa dependência, ela está atrelada a 3 interfaces principais aqui, tá vendo? A gente tem aqui o I quer dizer de interface, tá pessoal? Aqui no caso eu tenho a interface sacar, a interface consultar e a interface transferir. Só para vocês entenderem, pessoal, o cenário aqui é sempre aquele, não sei se vocês acompanharam os outros vídeos. O caixa eletrônico aqui, ele é o ator. O ator pode ser uma pessoa ou pode ser um hardware. No caso, pessoal, aqui ele está fazendo o papel do hardware, ou seja, ele está fazendo o papel do caixa eletrônico mesmo. Ou seja, esse I sacar, o I consultar, o I transferir, aí é a tela do sistema do caixa eletrônico. Tá bem, pessoal? E no caso, a nossa interface aqui, as 3 estão atreladas a 3 componentes, cada um indicando para um componente, certo? Temos aqui o componente sacar dinheiro, certo? Está associado à interface sacar. Temos aqui a interface consultar dinheiro, que está associada ao consultar saldo, e a transferir, que está associada ao transferir dinheiro. Se vocês repararem uma coisa, tanto o sacar dinheiro como o transferir dinheiro eles estão dependendo do consulta. Vocês já devem imaginar o motivo, porque ao fazer uma transferência ou você sacar o dinheiro, dependendo da quantidade que foi informada, né, do valor, você precisa fazer uma consulta. Por isso que essa seta de dependência informa isso. Tá bem? Continuando aqui, né, o diagrama, uma outra coisa que a gente costuma fazer às vezes informar outros tipos de comunicação e também de dependência. Por exemplo, aqui nós temos aqui o sacar dinheiro, que ele se comunica com outro componente. Uma forma de você falar que um componente se comunica com outro é você colocar essa linha contínua e com esse, vamos dizer assim, esse meio círculo aqui. Você está falando que esse componente, sacar dinheiro, no caso, está dependendo do componente contagem de célula. Só que esse componente, ele é uma interface, que é a interface contagem de célula, só que ela é uma interface interna, tá bem? Esse mesmo sacar dinheiro, ele também está atrelado a um outro componente, que é uma interface interna chamada saque. Depois nós temos aqui o consultar saldo, pessoal, que ele está atrelado
a consulta, um componente consulta. Esse componente, ele é interno. Ele está atrelado como se fosse, pessoal, a consulta que é feita lá no banco de dados, lá no back-end, tá bem? É só um exemplo. Temos aqui também o transferir dinheiro, que ele está atrelado, ele está dependendo, né? Ele tem uma dependência de uma interface chamada transferir. Então, pessoal, fica bem claro aqui aonde a gente consegue falar, descrever quais são os processos e quais são as dependências entre cada componente. Esse aqui, pessoal, é um exemplo apenas, mas você consegue ver vários detalhes onde você consegue enxergar as dependências, quais são os objetos que, no caso, componentes que se relacionam, quais são as classes em alguns casos, e quais são as telas desse sistema que cada funcionalidade tem que ficar disponível. Tá bem? Bom, agora eu vou abrir um outro exemplo aqui, pessoal, que também eu deixei pronto, que ele está um pouquinho mais detalhado, só que ele foge um pouquinho do que a gente vem fazendo, mas também é um exemplo bem legal, que vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Bom, pessoal, esse exemplo aqui, né, é um sistema de EAD bem simplificado, é claro, mas vocês vão conseguir entender aqui que ele tem algumas particularidades bem interessantes que a gente pode explorar nos diagramas. Bom, você deve ter reparado nesse diagrama e no outro que existe alguns estereótipos aqui que eu coloquei. Por exemplo, aqui eu coloquei web, aqui é web services, aqui eu não coloquei nenhum no banco de dados, e aqui tem um extend. Tá? Você pode colocar isso, é super válido, lembre-se que a UML ela é muito flexível e você pode sempre colocar estereótipos, comentários, entre outras informações que vocês já sabem que vocês podem colocar, que é livre, se fazer sentido, coloquem, tá bem? Então vamos voltar aqui. Primeiro a gente vai ter aqui o sistema de EAD. No caso aqui a gente tem a aplicação web, que ela vai se comunicar com o web service, que é um sistema de pontos. Vamos imaginar que sempre que um aluno faz uma aula, ele vai somar algum ponto, por exemplo. Vamos imaginar que a gente tem um sistema aqui de pontos que já faz isso e a gente só vai enviar que ele concluiu e vai ganhar 10 pontos a cada aula assistida. E como esse sistema já existe, ele vai ser por meio de uma API, um web service, que a gente vai se comunicar. E a comunicação entre o meu sistema, o web, que é o EAD, e esse web service, vai ser o REST. Aqui a gente consegue colocar, reparem que, no caso eu estou falando que o meu EAD ele tem uma dependência do sistema de pontos, que é o meu web service. Aqui, pessoal, eu posso colocar a comunicação, como que vai ocorrer a comunicação entre um sistema e outro, pessoal. Olha que interessante. Isso a gente não tinha visto ainda. A gente tem aqui um outro, que é o sistema de vendas. O sistema de vendas, ele se comunica, ele tem uma dependência com o sistema com a aplicação, com o EAD. Qual que é o meio de comunicação? HTTP, no caso. Isso acontece também com o site de vendas. Qual que é o meio de comunicação com o PagSeguro, por exemplo? PagSeguro, PayPal, entre outros. HTTP também. No caso aqui eu coloquei só o site, o nosso EAD, fazendo uma dependência para o sistema de banco de dados. No caso que é o nosso banco de dados, onde ele vai gravar e armazenar as informações. Esse exemplo ele é um pouco mais simples, no entanto ele tem algumas particularidades que são mais interessantes, eu diria. Porque assim, pessoal, além de você definir o fluxo das coisas, não definir necessariamente, mas você colocar como que os seus componentes vão se comunicar, você consegue colocar informações relacionadas também à infraestrutura, né? Que é como que esses componentes vão se comunicar, qual é o meio de comunicação. Isso é bem importante. Às vezes, por não levantar a forma que um componente vai se comunicar, isso pode causar algum tipo de atraso no projeto, entre algumas outras coisas que podem ocorrer. Então, sempre que possível,
coloquem o meio de comunicação nos seus diagramas de componentes, que vão lhe ajudar bastante aí nos seus projetos. Tá bem, pessoal? Bom, pessoal, esse aqui foi o diagrama de componentes, então. Eu queria deixar o convite para vocês. Eu criei uma página, um grupo lá no Facebook. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do canal Estudo na Web. Aqui, pessoal, eu queria deixar uma relação um pouco mais próxima entre a gente. Queria que vocês colocassem suas dúvidas. Eu vou estar postando conteúdo aqui também, do que eu venho estudando. E aqui a gente consegue dar uma diretriz maior nos nossos comentários e também nas próximas aulas que eu possa vir a gravar. Então, eu vou deixar o link na descrição, solicita a participação e a gente começa a se falar aqui pelo grupo e também pelos comentários. Eu estou vendo que a galera está interagindo bastante, tem me deixado bastante animado. Tá bem, pessoal? Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. Bons estudos!